Imagine uma noite de inverno onde a temperatura despenca para 30 graus abaixo de zero. Você está isolado no coração dos Montes Urais da União Soviética em 1959. Você é um montanhista experiente, parte de um grupo de 9 amigos, estudantes brilhantes e promissores do Instituto Politécnico. Eles têm equipamentos, têm treinamento e têm um objetivo. De repente, na calada da noite, algo interrompe o silêncio. Não há tempo para calçar as botas, não há tempo para vestir os casacos pesados ou resgatar os suprimentos de comida. Você, em um estado de desespero que desafia a lógica, empunha uma faca, rasga o tecido reforçado da sua própria barraca, de dentro para fora, e corre, descalço ou apenas de meias. E corre lá para a escuridão da neve. Eles fugiam de algo que, para eles, era mais aterrorizante do que congelamento iminente. O que ocorreu na madrugada de 2 de fevereiro de 1959, no passo Dyatlov, não é uma lenda urbana. É um caso policial real, arquivado por décadas, que envolveu legistas, militares e uma série de evidências que, à primeira vista, até pareceram impossíveis. Hoje, nós não vamos buscar fantasmas. Nós vamos mergulhar nos arquivos, nos dados forenses e nas simulações físicas modernas para entender o que realmente aconteceu na Montanha da Morte. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. Meu nome é Larissa, eu vou acompanhar vocês no vídeo de hoje. Antes da gente começar o vídeo, já peço pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like, mas deixar agora, porque se deixar pro final você não vai esquecer, se bem que eu sempre peço no final também um like, então, mas se você puder deixar agora pra não poder esquecer, já deixa agora. Ativa também o sininho de notificações lá, marca a opção de todas pra você não perder nenhum vídeo no canal. A gente já tem bastante vídeo aqui pra você maratonar, então se você puder assistir os outros vídeos também, você vai gostar bastante, porque eu sempre trago assuntos interessantes. E agora que você já fez todo esse combo de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações, sem mais enrolações, vamos pro vídeo de hoje. Então, solta a vinheta. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar para janeiro de 1959, quando 9 alpinistas experientes liderados por Igor Dyatlov partiram para uma expedição audaciosa nos Montes Urais, na antiga União Soviética. Tudo ocorria dentro do planejado, até que dias depois, a equipe de busca encontrou algo que desafiava a lógica. A barraca do grupo estava completamente cortada, e o corte foi feito de dentro para fora. O pânico tinha sido absoluto. O que se seguiu foi uma sucessão de horrores que parece até roteiro de filme de terror. Os corpos foram encontrados espalhados em locais diferentes, alguns quase nus, mesmo com temperaturas capazes de congelar a respiração de qualquer um em minutos. O detalhe que faz a nossa mente explodir é a natureza dos ferimentos. Alguns apresentavam fraturas internas graves, como se tivessem sido atingidos por uma força brutal. Um dos corpos estava sem a língua, e para deixar tudo ainda mais estranho, havia traços de radiação nas roupas de algumas vítimas. Existem muitas fofocas e teorias que circulam nos bastidores desse caso. Tem gente que jura de pé junto que o governo soviético estava testando armas químicas ou bombas secretas na região, o que explicaria tanto a radiação quanto o comportamento errático e o pânico dos alpinistas. Outros preferem acreditar que é algo mais cinematográfico, como luzes estranhas vistas no céu, o que nos leva direto para teorias de invasão alienígena. Já a ciência tenta colocar os pés no chão, aponta para uma avalanche de placas onde uma camada de gelo teria deslizado de forma atípica, forçando a saída às pressas do grupo, causando lesões por impacto. E claro, não falta quem mencione o folclore local, falando em criaturas das montanhas que teriam atacado o acampamento. O que torna o caso do Dyatlov mais curioso é o mundo de mistérios que, mesmo com as novas explicações científicas tentando fechar esse caso, ainda sobram pontas soltas que ninguém consegue amarrar. Bom, eu vou tentar trazer aqui algumas explicações que eles tentaram dar para poder fechar esse caso. Algumas explicações que não são teorias da conspiração e que podem muito bem acontecer. O grupo liderado por Igor Dyatlov, que era composto por 9 indivíduos altamente preparados, que eram 7 homens e 2 mulheres, e entre eles havia um montanhista de nível 2 e 3. O objetivo era chegar ao Monte Otorten. Eles partiram no dia 27 de janeiro, e o 10º membro, Yuri Yudin, foi o único sobrevivente. Ele teve que retornar devido a uma doença repentina que impediu dele de continuar a caminhada. Os diários de bordo encontrados, que se tornaram a peça-chave do inquérito, mostravam um grupo até otimista. Eles não eram novatos ou assustados, eles sabiam exatamente como se portar em condições extremas.
No dia 1º de fevereiro, eles montaram o acampamento na encosta da montanha conhecida localmente como Kholat Syakhl, ou Montanha da Morte. Esse nome não era uma superstição, era um nome dado pelos Mansi, que eram os habitantes nativos daquela região. Mas aqui acaba entrando o primeiro fato crucial da investigação, o erro tático. O Dyatlov, possivelmente tentando não perder a altitude que já haviam conquistado durante o dia, decidiu acampar em uma encosta exposta, em vez de descer até a proteção natural das linhas de árvore. Quando as equipes de busca encontraram a barraca 26 dias depois, o que viram foi um pesadelo. A barraca estava semi-coberta pela neve, cortada de dentro para fora. Os equipamentos de inverno, as botas, os casacos extras estavam lá dentro, o que indica que a saída foi feita de forma catastrófica. Eles não saíram por um motivo planejado, eles saíram por uma necessidade de sobrevivência. A perícia constatou o rastro de 9 pessoas diferentes caminhando na neve. Não eram rastros de quem corria em pânico cego, mas de quem caminhava com dificuldade, mantendo a coesão do grupo por quase 1 quilômetro. Agora o que fica a pergunta é, por que os corpos foram encontrados em condições que desafiaram a medicina da época? Primeiro, o fenômeno de Speer paradoxal. Muitas das vítimas foram encontradas com pouca roupa. Para leigos, isso parece loucura ou um sinal de um crime. Só que para a medicina forense é um sintoma clássico de hipotermia avançada. Quando o corpo perde a capacidade de manter o aquecimento central, os nervos periféricos falham, enviando um sinal falso para o cérebro de que a pessoa está queimando. As vítimas em estado de delírio arrancam roupas enquanto morrem. Segundo, as fraturas internas. O ponto que gerou as maiores teorias da conspiração foram as lesões nas costelas e crânios de alguns integrantes, que foram comparáveis a colisões de veículos, sem que houvesse hematomas externos. O estudo de 2021, publicado na revista Communication, Earth and Environment, provou matematicamente a avalanche da placa. Diferente de avalanches que vemos em filmes, a avalanche de placa envolve uma camada densa e dura de neve que se solta. Ela não soterra o grupo completamente, mas o impacto, como ser atingido por uma laje de concreto, é brutal. O peso dessa placa caindo de uma encosta sobre uma barraca pode facilmente esmagar o tórax humano se a pessoa estiver posicionada contra o chão duro. Isso explicaria as lesões fatais sem as necessidades de intervenção externa. A gente tem que abordar também as questões que ainda geram dúvidas. Primeiro, a radiação. Relatórios da época mencionam traços de radiação em algumas roupas. Contudo, análises técnicas mostraram que esses níveis não eram anormais para a época. Provavelmente se tratava de uma contaminação cruzada ou falha da calibração dos contadores de Geiger, que eram rudimentares e de uso militar, frequentemente mal operados por equipes de resgate civis. Depois, a gente tem o papel do promotor público Lev Yavanov. Em seus registros privados, ele mencionou ter visto esferas alaranjadas no céu e ter sofrido pressão política para encerrar o caso como força maior. Historicamente, isso é perfeitamente consistente. A região era um local de testes para mísseis soviéticos, R-7. É plausível que o grupo tenha visto um clarão de um teste de míssil em altitude. Em uma noite de tempestade, o estrondo sônico ou clarão dessas luzes pode ter sido um gatilho psicológico, levando eles a crer que o perigo externo era maior que o perigo do frio. E, finalmente, a ausência de olhos e línguas em alguns corpos. O caso da Ludmila Dubinina, que tanto chocou a opinião pública, foi resolvido pela decomposição. O corpo foi encontrado em um leito de riacho. O pH da água, somado à ação de pequenos necrófagos, como insetos, crustáceos da água, explica a remoção de tecidos moles após meses sob a neve. Não houve ritual, nem ataque animal, houve apenas o processo natural da morte ambiental no ambiente selvagem. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouquinho sobre esse caso. Esse caso é muito curioso. Inclusive, tem, acho que, alguns documentários dele, eu não sei em qual plataforma, mas tem um documentário sobre esse caso completo. O vídeo hoje foi um pouquinho mais curtinho, mas eu espero que tenham gostado do tema que eu trouxe hoje. Aliás, antes de encerrar o vídeo de hoje, eu queria passar um recado pra vocês. Eu tô fazendo e vendendo algumas caixas surpresas de livros usados. Vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo com o tamanho dos kits e os valores, tá? Lembrando que os livros, apesar de serem usados, eles são livros que estão em ótimo estado. Então eu vou pegar aqui um livro pra poder mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá o estado de cada um deles. Tem livros que vão ser nesse estilo um pouquinho mais antigo. Então, olha aqui. Dessa forminha aqui, ó. Desse design mais antigo.
Tem livros que são um pouco mais novos também, como por exemplo esse aqui. Ó. São livros que estão em ótimo estado, então eu tô montando kitzinhos de 3, 4, 5 livros. Apesar de serem usados, são em estado praticamente novos. Vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo, com o tamanho, os valores e a forma de contato que vocês podem entrar em contato comigo. Então, se vocês quiserem fazer uma encomenda para presentear os outros ou para se presentear, fica a dica aí, tá bom? Lembrando que isso não é nenhuma publi, isso é feito por mim mesma, para eu poder levantar um dinheirinho, já que eu tô sem emprego, e aí a gente precisa de um dinheiro para poder fechar as contas. Então, se você gostou dessa proposta, quiser saber mais, pode me chamar, as informações estão todas na descrição. Como de costume, venho aqui pedir para vocês se inscreverem no canal se ainda não é inscrito, deixarem um like se você gostou desse vídeo, comentar aqui embaixo algum tema se você quiser que eu traga algum tema, ou comentar aqui se você gostou do vídeo de hoje. Se tem alguma coisa que eu esqueci sobre esse caso, pode deixar aí nos comentários. Eu costumo interagir sempre que eu posso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!